Olá, eu sou a professora doutora Raquel Ruiz, do Bunda na Cadeira e Sem Enrolação. Hoje, dando continuidade à nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394 de 1996, dos artigos 19 ao 26. Bora estudar! Seja bem-vindo! Artigo 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas. Gente, nós vamos falar então de instituições de ensino dos diferentes níveis, tá? E quais são as suas categorias administrativas? São públicas, privadas e comunitárias. Olha lá. Inciso 1. Públicas, assim entendidas, as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. Claro, as públicas são mantidas, incorporadas e administradas pelo poder público. As privadas, inciso 2, assim entendidas, as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Claro. E inciso 3, as comunitárias na forma da lei. Olha, é mais recente, está um pouco diferente da Constituição. Lembra? A Constituição ela ainda vai falar nas confessionais, nas filantrópicas, né, e nas comunitárias, como estava na LDB. A LDB mudou, foi revogado. Então, cuidado com esse artigo 19, tá? Vamos lê-lo de novo para a gente gravar? Porque é assim que eu estudo a lei, indo e vindo. Artigo 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas. Inciso 1. Públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. Inciso 2. Privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. 3. Inciso 3. Comunitárias, na forma da lei. Parágrafo 1º. As instituições de ensino a que se refere os incisos 2 e 3, ou seja, as comunitárias e as privadas, do caput deste artigo, podem qualificar-se como confessionais, atendidas à orientação confessional e à ideologia específicas. Ô professora, por que a pública não? Porque o Estado é laico. O que é isso, professora? Ser laico é não professar nenhuma fé, tá? O Estado, ele é laico, ele não professa nenhuma fé. Por isso que não pode. Parágrafo 2º. As instituições de ensino a que se refere os incisos 2 e 3 do caput deste artigo podem ser certificadas como filantrópicas, na forma da lei. Então, lá no parágrafo 1º fala que as comunitárias e as privadas podem também se qualificar como confessional, ou seja, ela pode proferir uma fé, por exemplo, a Escola São José, a Escola São Judas Tadeu, pode, desde que seja privada, né? E só vai poder receber dinheiro público se não tiver fins lucrativos e na forma da lei. E elas também podem ser qualificadas, certificadas como filantrópicas. É o que esses dois parágrafos estão nos colocando. O artigo 20 ele foi, gente, completamente revogado, tá? Da LDB. Título 5. Dos níveis e das modalidades de educação e ensino. Capítulo 1. Da composição dos níveis escolares. Artigo 21. A educação escolar compõe-se de, inciso 1, educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio. E inciso 2, educação superior. Nós só temos esses dois tipos, né, de educação escolar, que é a educação básica e a educação superior. Inclusive, na aula passada, nós fizemos um exercício a respeito desse artigo. Continuando. Capítulo 2 da Educação Básica, seção 1 das disposições gerais. Artigo 22. A educação básica, gente, sempre lembrando, se é básica, vale para o ensino fundamental, para o ensino infantil,
fundamental e médio. Tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Gente, essa é a finalidade da educação básica. Desenvolver o educando, assegurar a formação comum, tá? Para quê? Para o exercício da cidadania e ele ter meios de progredir no trabalho e em estudos posteriores. Artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Gente, esse artigo é o que deu a flexibilização da LDB 9394 de 96. Ou seja, ela é extremamente flexível nessa organização, para que todos possam ter acesso, para que possa ter uma melhor aprendizagem. Nós podemos nos organizar das diversas formas. E além dessas, olha lá, por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Parágrafo 1º. A escola, estou falando da escola, poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Então, gente, ó, a escola que pode reclassificar, tá? Quando tiver alunos por transferência entre estabelecimentos, tá? No país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Parágrafo 2º. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem, com isso, reduzir o número de horas letivas previsto nesta lei. Gente, pode, eu não posso ter menos que 200 dias, né, de efetivo trabalho escolar e menos que 800 horas. Não posso, mas eu posso me organizar, por exemplo, as minhas férias pode ser em março, ela pode ser em novembro, eu posso adequar com as peculiaridades locais, desde que não seja reduzido o número de horas letivas. Artigo 24, vou chamar uma atenção aqui para você. Ele começa assim, ó, a educação básica, nos níveis fundamental e médio, ele vai falar só do ensino fundamental e médio, aqui não entra educação infantil. Então, fique ligado, presta muita atenção quando a LDB faz o recorte para o ensino fundamental e médio. Então, olha lá, a educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Inciso 1. A carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado para os exames finais, quando houver. Gente, aquele momento de exames finais, das provas finais, né, em que fica em exame, não entra nesses 200 dias de efetivo trabalho escolar, nem nas 800 horas. Tome muito cuidado com isso. Inciso 2. Lembrando que eu estou falando do ensino fundamental e do ensino médio. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto, né, menos a primeira do ensino fundamental, pode ser feita. Primeira coisa que eu quero falar aqui, ó, por que a primeira do ensino fundamental? Gente, porque está vindo da educação infantil, né? Primeiro ano.
E como é que essa classificação? Até fiz uma colinha. Como que ela acontece? Como que ela pode ser feita? Ela pode ser feita por promoção, por transferência, independentemente de escolarização anterior. Então, nós vamos ver agora o que é cada um dessas, tá? Cada um deles. A linha A, por promoção, para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola. Pô, cursei tudo tranquilo, tive aproveitamento, tá tudo certo, né? B, por transferência para candidatos procedentes de outra escola. Tranquilo. É uma forma de classificação, tá? Como que pode acontecer a classificação? C, independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que define o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Lembra que eu sempre falo, qualquer pessoa pode chegar na minha escola, bater na porta? Pode. Aí ele vai fazer uma avaliação de competência, em que ele faz essa provinha, aí é analisado, aí ele vai ser classificado, né, para etapa ou para a série adequada, ou não. Aí depois nós temos aí que correr atrás do prejuízo. Mas esses são os tipos de classificação que acontece para o ensino fundamental e para o ensino médio. Inciso 3. Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir forma de progressão parcial, desde que, preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Gente, o que está falando isso daqui? Olha, o menino foi lá, reprovou, ele vai passar de ano, mas ele vai ficar retido naquela disciplina que ele não passou, ou seja, uma progressão parcial, tá? Inciso 4. Poderão organizar-se em classes ou turmas com alunos de séries distintas, com os níveis equivalentes de adiantamento na matéria para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. Olha então também um outro tipo de organização para o ensino fundamental e o médio. Pode se organizar em classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. É uma lei bastante flexível. Inciso 5. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. A linha A. A avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período, sobre os de eventuais provas finais. Gente, nós estamos cansados de ouvir isso. Nós vamos ver aí também os livros, né, as avaliações, e é essa a ideia, avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, em que tem que se prevalecer o quê? O aspecto da qualidade da aprendizagem dele, o quanto ele progrediu, e dos resultados, né, ao longo do período, durante o período, como é que ele desenvolveu, como é que ele cresceu sobre as eventuais provas finais. Porque aquela prova final, aquela avaliação estanque ali lá do final, não é um retrato, né, assim, mais daquele momento, mas não do progresso dele durante todo o período. Precisa ser considerado mesmo. A linha B, possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. A linha C, possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Claro, né, gente? Aprendi, fiz tudo direitinho, vou ter o quê? Avanço, com certeza. A linha D, aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Sim, né? Se eu fiz algum estudo, uma disciplina de matemática e ela foi bem sucedida, posso ter um aproveitamento. A linha C, obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos. Olha como está na LDB. Como precisa acontecer
essa recuperação para o ensino fundamental e médio. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Ou seja, se o aluno estuda de manhã e ele precisa de recuperação, é para ele ir à tarde e vice-versa, tá? Presta atenção. Inciso 5. O controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. Gente, eu estou falando do ensino fundamental e médio. Lembra que eu disse para vocês que ele tem que ter no mínimo 75% de presença? E no caso ele pode faltar 25%, se esse for o caso. Porém, olha lá, o controle da frequência fica a cargo da escola. Se a escola, junto, né, com o seu sistema de ensino, supervisor, o conselho de escola, decidirem que a frequência tem que ser 80%, 85%, pode, porque o mínimo é 75%. Mas eu posso subir isso, exigir mais frequência, posso. E nesse caso aqui, quando que eu aviso o estabelecimento de ensino, aviso o conselho tutelar em relação às faltas? Vocês lembram do artigo 12? 1, 2, 3, 4, lembrou? Quando chegar a 30% do percentual permitido em lei em relação à falta. Ou seja, quando chegar a 30% dos 25% do mínimo que pode faltar, o estabelecimento de ensino avisa o conselho tutelar. Lembraram? Inciso 7. Cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de séries e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis. Tá? Então, é a instituição de ensino que faz esse histórico, é lá a escola que faz isso. Parágrafo 1º. A carga horária mínima anual de que trata o inciso 1, que vai falar das 800 horas, tá? Que eu fiz a colinha aí, do CAPT, deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio para 1.400 horas, devendo os sistemas de ensino oferecer no prazo máximo de 5 anos pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária a partir de 2 de março de 2017. Então, para o ensino médio, vai ter já é para ter acontecido, né? Uma progressiva, o quê? Aumento dessas horas aí, de 1.400 horas, tá? Então, tinha um prazo aí de 5 anos, ó, 2017, 18, 19, 20, 21. Estamos aqui no nosso prazo máximo. Com a pandemia ficou meio complicado. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno regular adequado às condições do educando, conforme o inciso 6 do artigo 4º, né, da LDB, que vai falar que o estabelecimento se adequa, né, às condições do educando. Vocês já estão careca de ouvir isso, de saber também. Artigo 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar a relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Isso, gente, é um objetivo permanente, claro, porque eu preciso ter qualidade. Para ter qualidade, eu não posso ter uma sala super lotada, né? Então, tem que ter uma relação aí professor-aluno, a questão da carga horária também, né? A questão do trabalho, descanso, de preparação de aula, de estudo também dos alunos. Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetros de atendimento do disposto neste artigo. Tranquilo isso aqui. Artigo 26. Agora, vou chamar a atenção para vocês.
vai estar falando, olha lá, da educação infantil, do ensino fundamental e do médio. Então, presta muita atenção que ele vai estar esse artigo vai estar dialogando com as 3 etapas da educação básica. Olha lá, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada exigidas pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Ou seja, nós já temos a Base Nacional Comum Curricular, que nós vamos ver também, tá? E a outra parte diversificada. Vamos lá, continuando. Parágrafo 1º. Os currículos a que se refere o CAPT, ou seja, os currículos da educação infantil, ensino fundamental e médio, devem abranger obrigatoriamente, é obrigado, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Aqui eu puxei umas setinhas o que significa esses dois, tá? O mundo físico e a realidade política aí. Você printa aí o teu vídeo e dá uma lidinha. Parágrafo 2º. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. A arte, ela é obrigatória, o ensino da arte. Parágrafo 3º. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo a sua prática facultativa ao aluno. Presta atenção, a educação física ela é obrigada. O estabelecimento de ensino vai oferecer, tá? E tem que estar lá na proposta pedagógica. E ela tem que estar lá mesmo no componente curricular. Porém, a prática, olha lá, a prática ela pode ser facultativa ao aluno em algumas situações. Vamos ver? Olha lá, inciso 1. Que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Ou seja, se eu trabalhar 6 horas ou mais, eu estou dispensado de não praticar educação física. Inciso 2. Maior de 30 anos. Se eu tiver mais de 30 anos, eu posso fazer a opção de não fazer educação física à sua prática. Gente, tá falando da prática. De novo, a prática. Porém, todavia, entretanto, contudo, você precisa frequentar e tem outros tipos de aula da educação física que não é só a prática, tá? Inciso 3. Que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física. Então, ele também pode fazer opção de não participar da prática. Inciso 4. Amparado pelo Decreto-Lei número 1044, de 21 de outubro de 1969, tá? Então, você só guarda esse Decreto-Lei 1044, de 1969. Se ele estiver dentro desse decreto, ou seja, tem uma relação de doenças aí, se ele fizer, ele pode morrer mesmo na aula de educação física. Então, ele não vai frequentar a prática, tá? Se ele estiver enquadrado dentro desse decreto. E inciso 5 foi vetado. E inciso 6, que tenha prole, ou seja, que tenha filho. Você teve filho, você pode optar em não fazer a prática da educação física. Parágrafo 4º. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Gente, presta atenção nesse parágrafo porque eles gostam de perguntar, tá? Parágrafo 5º. No currículo do ensino fundamental, agora ele está falando do ensino fundamental. Ele está especificando, presta atenção. Eu estou num artigo que fala da educação infantil, fundamental e médio, mas no parágrafo 5º, especificamente, ele está falando do ensino fundamental.
Então, no currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa. Parágrafo 6º. As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o parágrafo 2º deste artigo. O parágrafo 2º fala que a arte, o ensino da arte é obrigatório. Então, ele está falando da arte, do ensino da arte. Parágrafo 6º. A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o CAPT. Ou seja, lá na educação infantil, fundamental e média, eu posso trabalhar o quê? Temas transversais, né? Meio ambiente, questão sexual, tem vários temas transversais aí, que eu não quero tratar aqui agora, quero tratar em outro momento. Parágrafo 8º. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar. É um componente curricular complementar, integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 horas mensais. Então, filme de produção nacional. Ele é um componente curricular complementar que vai ter que estar lá na proposta pedagógica da escola e a sua exibição ela é obrigatória pelo menos 2 horas mensais. Parágrafo 9º. Os conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente serão incluídos como temas transversais. Ou seja, o que é um tema transversal? Eu posso trabalhar desde a educação infantil o tema e percorrer até o ensino médio. Nos currículos escolares de que trata o CAPT desse artigo, tendo como diretriz a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, observada a produção e distribuição de material didático adequado. Então, gente, olha lá. A questão de direitos humanos, a prevenção de todas as formas, contra a violência da criança e do adolescente, vai ser um tema transversal, em que qualquer disciplina, qualquer professor pode tratar na sua aula. Nos currículos da educação infantil, fundamental e médio. Porém, para a educação infantil e o início do ensino fundamental, precisa ter o quê? Material didático adequado. Você não vai trabalhar a legislação assim, como eu estou trabalhando com vocês, com os pititico. Tem gibi, tem filme, tem material adequado para isso. E o ECA nós vamos estudar, e muito bem estudado. Parágrafo 9º. A educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais de que trata o CAPT. Então, eu achei excelente também tratar a questão alimentar e nutricional. Parágrafo 10. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Estado da Educação. Então, novos componentes curriculares, que sejam obrigatórios na BNCC, vai ter que ter aprovação do Conselho Nacional de Educação e tem que ser homologado pelo Ministro de Estado da Educação. Gente, e mais um Bunda na Cadeira acabando. Vai lá, se inscreva, clica no sininho, porque toda semana você vai ter matéria gratuita, conteúdos gratuitos para te ajudar a passar no seu concurso. Um beijo, até mais!